Agora, nós vamos tratar do crime contra a fé pública, levando em conta a falsidade documental. E é exatamente aqui que surge um tema que eu disse que é um tema muito interessante, que é a distinção entre falsidade material e falsidade ideológica. A pergunta que eu te faço é a seguinte: olhando a letra da lei, você pega o texto, o que está no artigo, observando o que há no artigo, lendo o artigo, você consegue distinguir, sem olhar o nome do crime, sem observar o nome do crime, se estamos diante de uma falsidade ideológica ou se estamos diante de uma falsidade material? Essa é a pergunta que eu faço. Lendo o tipo, sem observar o nome iuris, sem observar o que há ali, você consegue distinguir se estamos diante de uma falsidade material ou se estamos diante de uma falsidade ideológica? Não é uma questão simples, tá? Nós iremos tornar essa questão bastante simples, mas ela não é uma questão simples. Vamos dar uma olhada no quadro, que nós vamos fazer uma anotação ali, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada ali para a gente fazer uma breve anotação. Eu vou abrir o quadro todo para ficar fácil de vocês visualizarem. Qualquer coisa me chamem aí, mandem mensagem e a gente vai conversando. Então vamos lá, quadro todo aberto. Vamos fazer uma anotação aqui, tá? Então vamos lá, ó. Falsidade documental. O que nos interessa nesse momento é falsidade ideológica e falsidade material. Vamos colocar aqui primeiro a falsidade material. Falsidade material. É isso que nos interessa nesse momento. Falsidade material é o que nos interessa nesse instante. Lembrando, essa distinção ela é muito importante porque, em relação a pênis, inclusive, né? Falsidade material é a mácula ou o defeito que recai sobre aspectos físicos do objeto material. Então aqui é aquela que recai sobre aspecto físico do objeto. Tá, quais são os verbos que indicarão, que nos sugerirão uma falsidade material? Vamos anotar. Aqui nós teremos falsificar, falsificar, alterar, modificar e outros mais. Então, são verbos que indicam a falsidade material. Agora, preste bastante atenção, tá? É o seguinte, quando a gente observa uma falsidade material, nós temos que nos utilizarmos de um modo prático para a gente visualizar essa falsidade material. Na verdade, é uma muleta que nos ajuda a encontrar a falsidade material. Não resolve todos os problemas, mas resolve a grande maioria dos problemas. Imaginemos uma perícia realizada no objeto. Então, qual objeto? Um papel, um documento. Então, eu pego determinado documento, está aqui, e eu submeto esse documento a uma perícia. Uma perícia grafotécnica, uma perícia que é realizada no documento para constatar se houve uma alteração, se houve uma modificação, se houve a fabricação do documento, tá? Essa perícia, ela tem a possibilidade, não estou falando que isso ocorrerá, mas por meio de uma perícia é possível constatarmos a falsidade material. Tá? Então essa é a muleta. Alguns casos excepcionais isso não ocorre, tá? Mas quando se fala de falsidade material, você tem que pensar da seguinte maneira:
uma análise hipotética. Você irá imaginar, será que se realizar-se uma perícia nesse documento, a gente consegue perceber que há uma falsidade material? Se a resposta for sim, é porque há falsidade material, porque o defeito está no aspecto físico. O defeito está no aspecto físico do documento. Portanto, a falsidade material é aquela que é perceptível por meio de uma perícia, ao menos em tese. Não que isso venha a ocorrer efetivamente, mas ao menos em tese. Agora, eu vou trazer aqui um exemplo. Quando eu era escrevente, eu fui escrevente por 17 anos. Quando eu era escrevente, trabalhava em Jales, interior do estado de São Paulo. Isso em 1985, 1980, eu comecei em 1985, maio de 1985, eu comecei a trabalhar, era menor de idade naquela época, e depois com o advento da Constituição de 88, eu havia completado 18 anos de idade, e nós fomos aproveitados, aqueles que já estavam ali no serviço público, foram aproveitados, ingressaram como servidores públicos com o advento da Constituição de 88. Portanto, naquela época, 1984, eu tinha 14, 15 anos de idade, era tudo feito, os documentos eram redigidos com máquina de datilografar, tá? Então eu trabalhava lá no cartório e a gente fazia ofício, então redigia documento, datilografia, né? E encaminhava o ofício para o juiz assinar, e isso passava pelo diretor primeiro, o diretor analisava o ofício que era feito. E você datilografava aquela história. Se você está datilografando, errou, tem que rasgar o papel e começar de novo, tá bem? Aí era o seguinte, o ofício ele era redigido todo e vinha a parte final, exatamente a parte final, onde você colocava o destinatário do ofício, ao ilustríssimo senhor doutor diretor do estabelecimento penitenciário tal. Então fazia esse ofício para o diretor do presídio. Então, ao ilustríssimo senhor doutor, delegado tal, diretor do presídio de Jales. E exatamente na parte final, a gente errava. Na hora que você erra isso, o que você faz? Tem que rasgar e começar de novo, mas você tinha redigido todo o ofício, tudo certinho. Tá, aí o que eu fazia? Pegava aquele ofício, tirava da máquina de datilografar, tirava com muito cuidado, botava em cima da mesa, pegava ali a borracha, apagava a parte que tinha errado com muito cuidado, colocava novamente na máquina, datilografava corretamente, botava na pasta e encaminhava para o diretor do cartório para ele analisar o ofício e encaminhar para o juiz assinar. Tá, o que fazia o diretor? Ele olhava, era garoto, eu tinha 15 anos de idade. Ele fazia o quê? Ele pegava aquele ofício e botava assim frente à luz para saber se tinha ali alguma marca de ter eu apagado o que estava escrito. E ele me chamava, falava, Júlio, vem até aqui. Dê uma olhada, eu percebi que você errou aqui. Mas devo dizer, o serviço foi muito bem feito, aqui você apagou e corrigiu, ficou tudo certo. Então percebe você que aqui, na hora que eu coloco contra a luz do documento, eu consigo perceber que há uma alteração no documento? É possível perceber isso. Então, é esse raciocínio que eu quero trazer a você em relação à falsidade material. Falsidade material é exatamente isso. Uma perícia no documento pode perceber a falsidade. Se for falsidade ideológica, ela não é perceptível numa perícia realizada no documento. Então, a falsidade material, a princípio, é perceptível a uma perícia realizada no documento, tá bem? Então, é óbvio que naquele momento que eu coloquei a folha ali contra a luz, o diretor colocou a folha contra a luz e percebeu que houve uma alteração do documento, ele falou, olha, de fato você aqui trabalhou primorosamente, daria para ser muito bem um estelionatário ou um falsificador de documento público, na verdade, né? Então, o que eu quero mostrar com isso é que falsidade material é aquela que é perceptível por meio de uma perícia realizada no documento. Falsidade ideológica, não. Falsidade ideológica, o problema, a mácula recai sobre a ideia.
recai sobre a ideia e não sobre a estrutura física do documento. Então vamos lá, vamos no nosso quadro observar ali o que nós temos, né? Então vamos lá. Segundo aspecto que nos interessa aqui, vamos já destacar, é a falsidade ideológica. Falsidade ideológica, vamos botar aqui número 2. Falsidade ideológica recai sobre o conteúdo do documento, do objeto. Vamos colocar aqui ideia, né? Essa é a falsidade ideológica. Os verbos que indicam a falsidade ideológica: inserir, fazer inserir, omitir, certificar, atestar e outros mais. Então, o que eu quero que você perceba, observe os verbos que nós temos anotados ali em vermelho. Tá? Esses verbos nos permitirão a distinção entre falsidade material e falsidade ideológica. Entretanto, em alguns tipos penais, o legislador ele não respeita uma boa técnica e nós perceberemos que ele irá colocar sob a rubrica de uma falsidade material condutas que seriam de falsidade ideológica. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. É por isso que eu quero que você aprenda a distinguir os crimes de falsidade material e falsidade ideológica, independentemente de observar o nome iuris, ou seja, o nome que tem lá em cima, que indica qual é o crime. Então nós vamos aprender a distinguir se o crime é falsidade material ou falsidade ideológica, independentemente do nome que haja ali no alto, do nome que nós tenhamos em cima do crime, aquilo que traz a sua denominação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a distinção entre falsidade material e falsidade ideológica. Agora, olha que interessante. Se a gente percebe que a falsidade ideológica, na verdade, é uma mácula que recai sobre o conteúdo, é uma mácula que recai sobre a ideia, não dá para perceber que há o falso fazendo a perícia no documento. Então, por exemplo, se eu vou até um cartório notarial e peço para o tabelião que ele abra uma escritura pública, que eu quero fazer uma declaração de vontades. Então, eu quero ir até aquele cartório e eu quero fazer uma declaração de vontades. E eu chego no cartório e falo, olha, meu nome é Júlio, eu venho declarar aqui que sou pai, vamos trazer um exemplo? Sou o pai do nobre presidente da República, Jair Bolsonaro. Ora, o sujeito, obviamente, que ele vai olhar para mim e vai falar, Júlio, isso que você está declarando não é verdade. Mas eu falo, lance no documento isso. Ele faz a declaração e eu assino a declaração. A pergunta é, essa declaração, materialmente, ela tem defeito? Não tem, porque foi um documento elaborado pela autoridade competente, assinado por mim, representou a manifestação de minha vontade. Entretanto, a ideia lançada ali, evidentemente, que é uma ideia equivocada. Evidentemente, o conteúdo é falso. Eu tenho uma falsidade ideológica. Agora, se fizer perícia no documento, não irá perceber essa falsidade. Agora, se fizer uma perícia no objeto que foi declarado ali, pega o presidente da República, faz o exame de sangue, DNA, e vai perceber que não é meu filho. Pois se fosse meu filho, não seria daquele jeito, né? Seria diferente. Então, olha que interessante. Devemos destacar que falsidade ideológica e falsidade material constituem, sim, institutos distintos, né? E é importante trazermos essas distinções, porque isso terá grande relevância ali no nosso trabalho, tá bom?